Salve, galera! Nosso conteúdo de geografia está quase chegando no fim, né? Ainda bem, porque a gente está aí basicamente o quê? Pouco mais de 2 meses da prova de vocês. Então, hoje, seguindo nossos assuntos, seguindo o nosso cronograma, a gente vai falar sobre a urbanização brasileira, uma aula bem rápida, pelo menos assim eu pretendo que seja. Urbanização brasileira isso é um assunto muito pontual nas provas da ESA. Não é dos assuntos mais recorrentes, não está lá naquele top 5 de assuntos mais recorrentes, mas é um assunto importante que costuma cair na prova da ESA, ok? E como eu falei, as questões elas são muito pontuais. Conforme a gente for passando pelos slides, como eu costumo fazer, eu vou cantando aqui para vocês as questões que já caíram e os assuntos que já foram abordados, ok? Então vamos lá. Primeiro conceito, o que seria urbanização, galera? Urbanização, eu coloquei de forma bem resumida, né? Acontece quando a maior parte da população se concentra em áreas urbanas. Ou seja, você vai dizer que um país, que uma região, ela é uma região urbana quando 51%, ou seja, mais da metade dela, se concentra em região urbana. Ok? Isso é o que vai fazer a diferença entre um país rural e um país urbano. Por incrível que pareça, o Brasil ele só passou a ser considerado um país urbano a partir da década de 70, né? Virada ali de 60 a 70. Até então, o Brasil era um país rural, né? Não confundam, gente, país urbano com país de produção urbana. O Brasil não é um país de produção urbana, de produção industrial. O Brasil ainda é um país de produção rural. Embora seja um país industrializado, a maior parte da nossa produção ela vem do campo, tá? Mas quando as duas situações, ok? Então, o Brasil, a partir desse período, dessa virada década de 60, década de 70, os censos do IBGE passaram a constatar que o Brasil tinha a maior parte da sua população concentrada em áreas urbanas, né? Tanto moradia, tanto a questão do emprego, ok? Então vai ser isso que vai determinar o Brasil como um país urbano. Esse slide, galera, é muito importante para vocês entenderem toda a dinâmica de urbanização do Brasil. Isso daí resumiria todo o assunto de urbanização brasileira só nessa tríade, nessa pirâmide, né? Nessa santa trindade que eu coloquei para vocês. O processo de industrialização ele vai causar o êxodo rural e o êxodo rural vai causar a urbanização. É uma relação de causa e efeito. Quando a gente estava naquela saga de industrialização, né, algumas aulas atrás, a gente viu que a industrialização no Brasil ela vai explodir mesmo a partir da década de 30. Né? Vimos nas aulas de história o primeiro surto de desenvolvimento ainda no segundo reinado, mas a gente viu que aquilo não foi tão incentivado na época. A industrialização, de fato, né, ela vai se arrastar um pouquinho aí nesse ciclo do café, no finalzinho ali do século XIX, mas a industrialização ela vai acontecer no Brasil de fato a partir da década de 30. Essa industrialização ela vai fazer com que, como a industrialização ela foi concentrada em determinada região, especificamente aqui na região sudeste, essa industrialização ela vai fazer com que aquela galera que vivia no campo ela saia dali para quê? Para poder buscar novas chances de emprego, para trabalhar nessas indústrias que agora surgiam. Isso foi uma coisa que aconteceu no mundo todo durante o processo de industrialização, galera. Se a gente for ver nas revoluções industriais que aconteceram na Europa, né, que depois veio para os Estados Unidos, aconteceu exatamente isso. Na Inglaterra a gente teve aquela coisa dos chamados cercamentos, não é? Que na Inglaterra eles começaram a expulsar, entre aspas, a galera que trabalhava no campo para poder ampliar a área que eles usariam para a criação de ovelhas. Né? Aí daquelas ovelhas eles retirariam a lã e daquela lã eles tinham a matéria-prima para a produção de tecidos.
né? Essa abundância de matéria-prima foi uma das coisas que possibilitou a industrialização na Inglaterra. Como a industrialização no Brasil ela vai ser tardia, isso vai começar a acontecer, como eu disse, a partir da década de 30. Então, a partir dessa industrialização, você vai ter essa saída dessa galera do campo para a cidade. E isso é o que a gente chama de êxodo rural. Então, a partir desse êxodo rural, essa galera que vai sair do campo e vai vir para a cidade, a gente tem aquilo que a gente chama de urbanização. Galera que morava no campo, agora está partindo para viver na cidade, tanto para morar quanto para trabalhar. Ok? Então, a urbanização no Brasil ela vai acontecer assim. Essa, como eu disse, essa relação de causa e efeito. Industrialização, êxodo rural, urbanização. Beleza? Essa imagem aí tem que estar bem tatuada na mente de vocês. Mais alguns detalhes que eu pontuei para vocês nos slides. No Brasil nós tivemos o primeiro processo de urbanização voluntária no século XVII, durante o ciclo do ouro. A gente teve a primeira cidade sendo fundada em Salvador, a cidade de Salvador. Mas quando a gente fala de urbanização voluntária, a gente está falando de um processo de ocupação de território, vamos dizer assim, que não aconteceu por determinação da administração pública ou por determinação governamental. A galera foi para aquela região por conta própria. Você tinha agora uma mudança no quadro econômico no Brasil. A galera saía do Nordeste, esquecia a plantação de cana, esquecia entre aspas, esquecia a plantação, o cultivo da cana-de-açúcar e passava a buscar o ouro das regiões de Minas Gerais e ali dos outros estados do Centro-Oeste, que hoje é a região Centro-Oeste. Então, em volta daquelas minas de ouro, nós tivemos vilarejos sendo formados, nós tivemos vilas, algumas cidades foram formadas por conta dessa migração da galera que saiu, principalmente do Nordeste, do litoral, para deixar um pouco a plantação de cana, o cultivo da cana, e trabalhar nas minas de ouro. Depois, nos séculos 18 e 19, esse eixo de urbanização ele vai mudar para o Rio de Janeiro. Lembra ali já no século 18 ali com o Marquês de Pombal, a gente viu também isso nas aulas de história, ele vai mudar definitivamente a capital do Brasil para o Rio de Janeiro, para ficar perto tanto do litoral quanto de Minas Gerais. E por ser o centro administrativo do Brasil, o Rio de Janeiro ele começa nesse momento a concentrar a maior parte da população. Depois, no século XIX, a partir do ciclo do café, que a gente também viu algumas aulas atrás de história, essa plantação de café que também vai iniciar no Rio de Janeiro, mas ela vai se expandir para São Paulo. Então, por causa desse cultivo do café, esse eixo de concentração urbana ele vai também começar a migrar para São Paulo, mas ele vai ficar concentrado nesse eixo Rio-São Paulo. O processo de industrialização fez com que a população migrasse do campo e se concentrasse em áreas urbanas. O principal eixo de migração do Brasil no processo do êxodo rural foi o eixo Nordeste-Sudeste. Ou seja, o que mais aconteceu quando a gente fala nessa questão do êxodo rural foi a galera que saiu do Nordeste e veio para o Sudeste, principalmente para esse eixo Rio-São Paulo, principalmente para São Paulo. Aí a gente vai ter esse processo de urbanização desordenada, que a gente vai falar daqui a pouco, no Rio de Janeiro, processo de favelização, que também já é outro assunto, isso costuma cair mais na prova da PM. Então, esse eixo principal, esse caminho feito do Nordeste para o Sudeste, foi a principal realidade, o principal eixo de migração para essa nova concentração urbana que acontecia no Brasil. E como nós já dissemos, esse processo ele ficou mais intenso, principalmente a partir de 1930, a partir do início da Era Vargas. Galera, isso aqui é muito importante, esse gráfico aqui é muito importante. Ele vai mostrar a evolução da urbanização brasileira, de forma geral, através dos anos. Ele é um levantamento aí do último censo do IBGE, de 2010. A gente percebe aqui exatamente o que a gente falou ainda há pouco. Foi só na virada aqui de 1960 para 1970 que a população urbana, aqui em azul, ela vai superar a população rural. Foi nessa passagem de 60 para 70. E a partir daí o Brasil passa a ser considerado um país urbano.
falando de urbanização do Brasil, a gente sempre levanta essas características. A urbanização do Brasil, ela foi muito intensa e muito acelerada. Por quê? Isso aconteceu num período muito curto, gente, de tempo. Vocês percebem aqui que no intervalo de 30 anos, aqui no gráfico, entre 1950 e 1980, a diferença entre população urbana e população rural, ela mudou demais, né? Praticamente se inverteu, né? Num período de 30 anos. Parece que é muita coisa, mas não é não. Esse processo de urbanização no Brasil foi muito acelerado, aconteceu muito rápido. De uma hora para outra, a gente pode dizer assim, né? E foi muito intenso. A quantidade de gente que migrava de uma parte, de uma região para outra, formando esses centros urbanos, era muito grande, né? Por conta disso também foi desordenado, foi sem planejamento. Não houve um planejamento governamental para como essa galera que vinha para cá, onde essa galera ia morar, como eles iam se manter. Não tinha emprego para todo mundo, né? Aí de novo, foi por isso que começa esse processo de favelização, né? Essa diferença entre centro e periferia, porque a galera não tinha um lugar fixo para morar e começou a ficar onde dava, vamos dizer assim, a ocupar qualquer pedaço de terreno baldio que tivesse, era ocupado. Então, esse processo de urbanização no Brasil, em geral, foi completamente desordenado. Não houve nenhum planejamento para isso. E o processo de urbanização do Brasil, isso é o mais importante de tudo, ele foi concentrado. A gente vai ver no mapa daqui a pouco, vai ter uma visão real do que foi essa concentração urbana que acontece no Brasil ainda hoje. Por que a gente diz que o processo de urbanização no Brasil ele foi concentrado? Porque a gente não teve ao longo da história no Brasil, vamos dizer assim, vários centros urbanos sendo formados, né? A galera vinha do Nordeste e se espalhava pelas regiões, vamos dizer assim. Não foi isso que aconteceu. A galera vinha e ficava toda no mesmo lugar, né? Mesmo que a gente diga que se dividiu, entre aspas, nesse eixo Rio-São Paulo, se concentrou ali. Você não teve uma distribuição, por exemplo, para Minas Gerais ou para outras regiões como a região sul. Não teve uma urbanização de forma equilibrada acontecendo para a região sudeste, depois para a região norte. Não, esse processo rápido de urbanização que aconteceu no Brasil, ele se concentrou praticamente todo no sudeste. Tanto que hoje as maiores populações do Brasil estão concentradas na região sudeste. É um reflexo que a gente tem até hoje. Os maiores centros urbanos do Brasil estão na região sudeste. Ok? Galera, esse gráfico que eu coloquei aqui para vocês nesse slide número 6, ele vai ser muito importante porque ele já foi, vamos dizer, assunto de questão de ESA. Beleza? Essas porcentagens, essas taxas, elas são muito importantes para vocês lembrarem. Tranquilo? Fiquem de olho nesse gráfico. Urbanização e as desigualdades regionais e sociais. Ao longo desse período, desse processo de urbanização no Brasil, a gente vai ter alguns processos, e esses processos a gente na geografia costuma dividir em algumas classificações. Eu coloquei de forma bem sucinta e bem resumida, porque os detalhes realmente eles não são relevantes para a prova de vocês. Os detalhes mais aprofundados, vamos dizer assim. Então, os conceitos que vocês precisam entender para poder resolver os problemas que vocês encontrarem na prova de geografia da ESA. O conceito de segregação espacial. De forma bem resumida, esse conceito de segregação espacial seria essa separação que a gente tem entre área nobre e periferia. Onde você tem um centro da região, onde mora a galera com maior poder aquisitivo, e a periferia, ou os subúrbios, né? Aquelas regiões em volta daquele centro, onde vivem as pessoas com poder aquisitivo menores. Ok? Onde você tem aquela dinâmica de que essa galera que vive na periferia, ela só habita, entre aspas, esse centro principal, essa área nobre, muitas vezes
para trabalhar, porque ela não tem condições de viver ali, de morar ali. Ela não tem condições de manter uma casa, de viver a sua vida ali. Ela simplesmente vai para aquela região para trabalho. Então, quando a gente fala de segregação espacial, a gente está falando disso, nessa separação entre área nobre e periferia. E, de novo, quando a gente fala de urbanização concentrada, a gente entende que ela é causada pela concentração dos investimentos e dos recursos produtivos. Como eu falei, quando a galera veio para essa região sudeste, eles vieram praticamente todos para uma mesma região. Mas por que que isso não mudou? Por que que isso não se expandiu de forma significativa ao longo do tempo? Porque da mesma forma que as indústrias elas começaram a existir nesses grandes centros urbanos, os investimentos, as propostas de trabalho, né, os postos de trabalho, eles também começaram a se concentrar nessas regiões. Então, a galera ela não tem como sair dali, porque é ali que elas trabalham. Né? As indústrias estão ali, as empresas estão ali. E eles também não podem morar tão longe daquela região. Então, essa urbanização concentrada ela vai se manter por causa disso. Aí a gente vai ter também o processo que a gente chama de metropolização. A metropolização, autoexplicativo, é a formação das metrópoles. E o que seriam as metrópoles? As metrópoles seriam cidades com maior desenvolvimento, né, em teoria, e maiores ofertas de trabalho e maior influência econômica no país. A gente pode dizer que são as cidades mais importantes dentro de um país. Como grandes metrópoles a gente tem Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Brasília, Belo Horizonte. Realmente essas cidades que têm uma importância tanto política quanto econômica maior no cenário nacional. E a gente também vai ter acontecendo no Brasil o processo de desmetropolização. Lembra de novo, olha a industrialização aparecendo de novo. Quando a gente falou daquela desconcentração concentrada que acontece na indústria, né, que num primeiro momento as indústrias elas vão se concentrar nos centros urbanos e depois elas vão procurar áreas locais diferentes, porque manter uma indústria no centro urbano vai se tornar muito caro. Então as indústrias elas vão começar a sair dos grandes centros e vão começar a surgir mais nas áreas de periferia. Pois é, exatamente essa mudança de lugar das indústrias também vai fazer com que as pessoas mudem de lugar. Então aquele processo de metropolização em que as pessoas migram para o centro, que elas passam a viver no centro por causa da oferta de trabalho, agora a oferta de trabalho ela vai mudar de lugar. Então as pessoas vão mudar de lugar junto com essa oferta de trabalho. Ok? Seguindo. Rede urbana brasileira. Dentro dessa formação da rede urbana brasileira, a gente tem o que a gente chama de hierarquia. É um tipo de hierarquia entre... Como é que eu vou dizer? Entre a importância das cidades, das metrópoles. Ok? Essa primeira parte aqui das metrópoles também é importante porque também já foi questão de ESA. Tá? O que a gente considera como grande metrópole nacional. A gente tem como exemplo a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo é o principal eixo socioeconômico e político do Brasil. A cidade de São Paulo ela influencia toda a vida econômica e política do Brasil. Então por isso a gente chama a cidade de São Paulo, a gente considera a cidade de São Paulo como uma grande metrópole nacional. Ok? Abaixo, a gente pode dizer assim, de grande metrópole nacional, a gente tem a metrópole nacional, que seria, como exemplo, o Rio de Janeiro e a cidade de Brasília. O Rio de Janeiro como sendo a segunda principal cidade do Brasil, né, em influência política e econômica, e Brasília por ser o centro administrativo do país, por ser a capital do Brasil. Esqueci da vírgula aí, mas tudo bem. E a gente tem as metrópoles, as demais metrópoles. Aí eu coloquei como exemplo Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre. Como eu falei, são cidades que exercem uma influência tanto na economia quanto na política do país. São as cidades mais importantes do país. A gente pode entender dessa forma. As metrópoles elas são as cidades mais importantes do Brasil, tanto economicamente quanto politicamente. Depois das metrópoles nós temos as chamadas
capitais regionais ou a capital regional, né? A capital regional, ela seria um tipo de cidade referência para as demais cidades daquela região. Você pode considerar como capital regional tanto a capital de um estado, né, quando a gente fala numa escala maior, quanto essa questão de capital regional, às vezes ela até ultrapassa as fronteiras do estado, né, naquele processo de conurbação que a gente vai falar daqui a pouco também. Eu vou explicar para vocês direitinho o que seria isso. Depois nós temos o centro subregional. Seria a mesma dinâmica, fala distância, nada a ver. A mesma dinâmica que acontece na capital regional, só que numa escala menor, né? Com cidades, uma região com uma quantidade de cidades menores e com cidades um pouco menores, um pouco menos importantes, vamos dizer assim. Depois nós temos os centros de zona, né, que são aquelas cidades de referência, aquelas cidades que exercem influência numa área, numa região com cidades mais próximas, numa área de atuação um pouco menor. E o centro local, que seria o centro da cidade. Ok? Como a gente tem aqui, por exemplo, o centro de Nova Iguaçu, que é a referência econômica e política do município. Tranquilo? Formação das regiões metropolitanas. Como eu disse ainda agora, a gente tem também as definições desses processos. Primeiro a gente tem o processo de conurbação. Provavelmente, isso também já foi questão de ESA, vocês vão encontrar uma definição, vamos dizer assim, quase científica do que seria conurbação. Para vocês entenderem e matarem qualquer questão que vocês encontrarem sobre esse assunto, lembrem que a conurbação ela é a interação física entre duas cidades. O que seria essa interação física entre duas cidades? Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando vocês vão daqui de Nova Iguaçu para Duque de Caxias, por exemplo, uma das alternativas de caminho que vocês podem fazer é passando por Belfor Roxo. É o caminho mais longo? Eu sei, mas é uma opção. Reparem que quando a gente sai de Nova Iguaçu e entra no município de Belfor Roxo, a gente demora um pouco para perceber que a gente já mudou de município. Sabe? Não existe uma diferenciação física e visual para você distinguir o que é Nova Iguaçu e o que é Belfor Roxo. Assim como também não existe uma diferenciação que você consiga identificar imediatamente quando você saiu de Belfor Roxo e entrou em Duque de Caxias. Essa interação física, essa interação espacial é o que a gente chama de conurbação. Muitas das vezes você passa de uma cidade para outra e você simplesmente não se dá conta de que você não está mais em Nova Iguaçu e está em Belfor Roxo, ou que você não está mais em Nova Iguaçu e está em Mesquita. Não tem uma diferença visual. As duas regiões elas são muito integradas, elas são muito parecidas. Ok? Então, quando você lê a palavra conurbação, pensa em interação física entre duas cidades. Interação física entre duas cidades. É o que a gente chama de conurbação. Depois a gente tem a região metropolitana, que como eu coloquei também para vocês de forma bem simples. A região metropolitana é formada por vários municípios de uma região que constituem uma integração socioeconômica com uma metrópole. O exemplo que eu sempre costumo dar quando eu falo de região metropolitana é aqui no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, a gente considera a região metropolitana do Rio de Janeiro as cidades que são cortadas pela linha do trem. Toda essa quebrada aí que é cortada pelo ramal Japeri, parte do que é cortado pelo ramal Saracuruna, ramal Santa Cruz, toda aquela região que integra essas cidades, essas regiões, à cidade do Rio de Janeiro, é o que a gente chama de região metropolitana. Ok? A gente tem também o conceito de megalópole. Megalópole seria o conjunto de duas metrópoles, onde você forma uma integração econômica entre duas metrópoles e ali você tem uma megalópole. A gente poderia colocar Rio de Janeiro e São Paulo, a integração entre Rio de Janeiro e São Paulo, para dar esse exemplo. Também pode aparecer na prova de vocês esse conceito, essa palavra, macrocefalia urbana. E o que seria a macrocefalia urbana? A macrocefalia urbana ela vai acontecer quando uma região ela tem uma taxa de urbanização muito maior, muito superior
as demais regiões que estão em volta dela. Né? Ela tem a diferença entre essa taxa de urbanização, entre ela e a cidade vizinha, é muito grande. Entre as cidades vizinhas, né, é muito grande. Então a gente fala que toda a concentração daquela região ela está em um lugar e ela não se distribui pelas demais regiões. Isso é o que a gente chama de macrocefalia urbana. E também pode aparecer o conceito de bicefalia urbana. É quando a gente tem países onde duas cidades são referências na sua economia, né? Na sua rede urbana, vamos dizer assim. Como a gente tem Rio de Janeiro e São Paulo no Brasil, como a gente tem, por exemplo, Nova York e Washington no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, nossa, nos Estados Unidos, que viagem agora. Então, essa dinâmica, onde você tem duas cidades principais, duas cidades referências na rede urbana de um país, é o que a gente chama de bicefalia urbana. E aqui eu coloquei para vocês um mapa, né, dessas classificações da rede urbana brasileira. Esse mapa também vai ser importante para vocês porque ele já foi questão de ESA. Aqui nós temos marcado aqui nessa legenda as metrópoles que a gente chama de metrópoles globais no Brasil, que seria Rio de Janeiro e São Paulo. As metrópoles nacionais, né, que seria Porto Alegre, Curitiba, Salvador, Brasília. Temos as metrópoles regionais, como Manaus, Belém, são aquelas cidades que exercem uma maior influência dentro do seu estado, dentro da sua região. Os centros regionais, né, e por aí vai naquela lista de hierarquia regional que a gente viu ainda há pouco. Beleza, galera? Tema de urbanização, ele não costuma sair disso na prova da ESA, né? Para outras provas, por exemplo, se alguém tem aí ideia de fazer a prova da PM, a urbanização do Rio de Janeiro ela trata de muitos outros assuntos, né? Mas para a ESA, o que a gente precisa saber é isso, beleza? Então, até daqui a pouco, quando a gente vai resolver e corrigir as questões que eu mandei para vocês. Tranquilo? Qualquer dúvida, estou aqui. Valeu!